Oi, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos, por todo este Brasil afora. Eu agradeço a cada um de vocês. Vocês de cada cidade, são muitas as cidades, são muitos os irmãos que me apreciam. Eu agradeço vocês. Deixando o seu like, não deixe de deixar o seu like quando terminar a mensagem. Se você gostou, se você não gostou também, deixe seu like para ajudar esse seu irmão aqui, para que eu possa atingir aí 1 milhão, 2, 3 milhão de visualização. É isso que eu quero. Eu não quero dinheiro. Eu quero que o povo ouça a verdadeira graça de Cristo e se converta ao verdadeiro Evangelho da Graça. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, que tenho esta mensagem há quase 5 anos. Você talvez está em cima do muro, está em dúvida, venha de uma vez por todas, que Cristo te espera de braços abertos. Nós não somos melhor do que você, porque na verdade nós somos um só. Foi o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:28, nós somos um povo só. Não existe ninguém superior. Essa tal de hierarquia, que para mim é uma anarquia. Essa hierarquia, isso começou lá no romanismo, mas hoje está dentro do movimento protestante. Vai subindo, vai subindo. E Jesus disse que nós somos um só. 23:8, são todos irmãos. E Paulo diz que nós somos lá, 28, versículo 28, 3 de Gálatas, somos um povo só. Tanto faz preto, branco, feio, bonito, rico, pobre, escravo, livre, são todos um povo só. Então não sou melhor. E o tema da mensagem que eu tenho é essa: por que o homem morre? É uma pergunta que você pode estar pensando agora: por que o homem morre? Por causa do pecado. Quem disse isso são as religiões. As religiões, tanto a religião católica como a religião protestante, diz que o homem morre por causa do pecado. Mas que pecado? Que pecado que o homem venha a morrer? Porque se você olhar, esse livro desmente o que as religiões dizem. Não sou eu, esse livro. Porque eles dizem que Adão, que foi o primeiro homem, morreu por causa do pecado. Porque Adão não era para morrer. Ele era para permanecer vivo. Será? Será que essa seria a vontade de Deus? Adão, se ele não tivesse pecado, ele estava vivo até hoje. Mas será? Então vamos lá. Quando Deus colocou Adão no jardim, e naquele jardim ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que ele disse para Adão? Adão, de toda árvore comerei, ou de toda árvore você pode tocar, mas essa não. Porque no dia que você tocar, certamente pecará ou morrerá. Ele não disse pecado. Ele disse morrerá. Mas se fosse para o homem viver eternamente, Deus tinha tirado aquela árvore, porque Deus já colocou aquela árvore no jardim para o homem tropeçar. Foi com esse propósito que Deus colocou, porque Deus sabia que o homem é curioso. A criança também é curiosa. O ser humano é curioso. Então, não adianta você hoje dizer: foi o pecado de Adão que trouxe a morte. Não. Porque se você olhar, Adão, até Moisés não existia pecado. Irmão Nilson, 2.600 anos. O mundo viveu sem pecado. Mas, irmão Nilson, eu aprendi na igreja, meu pastor, professor da escola dominical,
Diz que o pecado começou em Adão. Diz que por um homem entrou a morte, mas por outro homem entrou a vida. O que isso quer dizer com isso? Que a morte veio por intermédio de Adão e a vida veio por intermédio de Jesus. Mas se nós olhar, vamos lá, se nós olhar para Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz que o pecado entrou por intermédio de um homem, Adão. Tá vendo? Aí você fala, tá vendo aqui, ó? Tá aqui. Mas no versículo adiante, 13, diz que o pecado não era levado em conta. O pecado entrou, mas não era levado em conta. Por quê? Porque não existia lei. Você entendeu agora? É a mesma coisa de o governo cria uma lei, mas essa lei não é colocada em vigor, não é colocada em funcionamento. Eu estou fazendo esta lei, assina o decreto, tudo, mas ela vai funcionar só daqui 10 anos. Não existe. Então a lei, lá no início, Adão desobedeceu a Deus. Mas só veio existir o pecado quando a lei, porque a lei trouxe o pecado. A lei, como o próprio João disse, lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, diz que pela desobediência, o pecado entrou pela desobediência. Ele diz que o pecado é consequência da lei. Ele diz que o que trouxe o pecado foi a lei. Porque quando Deus criou 365 e 248 leis, então juntando 365 negativa e 248 positiva, juntando as duas, forma 613 leis. E qualquer dessa lei que fosse quebrada era um pecado que as pessoas cometiam. Por isso que havia sacrifício de animais, eles levavam a mão na cabeça de um cordeiro, transmitia os seus pecados e levava para o sacerdote. Mas vindo na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido sobre a lei, ou debaixo da lei, para cumprir a lei. Depois que ele cumpriu, ele voltou para o céu e a lei deixou de existir. Acabou. Mas voltando para aquele tempo. Então, o pecado é transgressão de lei. Adão não tinha lei. Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Ele pecou? Não. Porque não havia pecado. Como é que ele pecou? Foi a maldade, a inveja dele, a dureza no coração dele, o que fez com que ele tirasse a vida do seu próprio irmão. Mas você vem olhando, quando você chega no capítulo 6 de Gênesis, Deus vem e fala a Noé que a raça humana constrói uma arca, Noé, porque vou destruir todo. Não só o ser humano, mas até os animais que não tinham nada a ver com isso. Vou destruir tudo. Porque vejo que o pecado do homem, não é o pecado. Vejo que a maldade do homem é mal continuadamente. E me arrependo. Você sabe o que é isso? Me arrependo. Me arrependo de haver feito o homem sobre a face da terra. Deus não arrependeu de ter feito nenhum tipo de animal, nenhum tipo de ser, a não ser o ser humano. E o ser humano daqui quer cantar de galo. Sobe nos púlpitos da igreja e canta de galo. Eu sou servo de Deus, sou ungido de Deus, tal. Como você é ungido de Deus, você é um servo de Deus? Como você pode dizer que você tem chamado de Deus? Se o último homem a ser chamado foi o apóstolo Paulo. Eu quero que alguém me prove, dentro desse livro, que existiu algum homem depois do apóstolo Paulo que teve chamado. Nenhum. Ninguém. Levantou vários. Mas levantou por conta, porque o próprio apóstolo Paulo disse no capítulo
20, 29 e 30 de Atos, ele diz: depois da minha partida, vai surgir lobos cruel e devorador que não poupam nem mesmo o rebanho. E é o que nós vemos hoje. A profecia dele está correta. E lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, ele diz que virão tempos difíceis. E qual era esse tempo difícil? Onde homens preguiçosos, avarentos, ingratos, roubadores, beberrão, homens adúlteros, homens sem moral nenhum. Você pega o capítulo 3 de 2 Timóteo e leia para você ver o que o apóstolo Paulo já profetizou, o que aconteceu. É o que nós vemos hoje. Vocês veem esses grandão aí na televisão, aí na mídia aí. Olha a vida desses homens. São todos ateus. Eles não têm nada com Deus. Eles não têm compromisso nenhum com Deus. Porque se você for olhar os verdadeiros homens de Deus, eram homens pobres, homens que não tinham dinheiro, homens que não tinham nada, a não ser o Espírito de Deus. Porque quando aquele paralítico disse na porta da Formosa, o templo chamado Formosa, dai-me uma esmola. Pedro podia ter enfiado a mão no bolso, tirar uma moeda de ouro. Então, mas o que ele disse? Não tenho ouro e nem tenho prata. Não tenho nada. Nada. Mas eu tenho algo muito mais importante, que era Cristo na vida dele. Então era isso que os apóstolos carregavam com eles. Que o toque das mãos dos apóstolos, algo maravilhoso acontecia. Agora hoje, fica esses camaradas, esses que se diz homens de Deus, que têm chamado de Deus, esses verdadeiros charlatões, empresários, aí prometendo aquilo que não está aqui nessa palavra. Porque tudo acabou. Porque os dons espirituais cessaram. A Igreja Batista, Metodista, Presbiteriana, Luterana, já dizia isso há muitos anos atrás, que os dons espirituais tinham cessado. Mas, vindo a Assembleia de Deus ao Brasil, as igrejas com título pentecostais, eles quiseram ressuscitar o que já não existia mais. E ressuscitar uma coisa que Deus... Porque se fosse o homem, se o homem hoje tem uma lei, e amanhã o homem acaba com essa lei, pode passar 100 anos, o homem pode fazer voltar aquela lei. Mas Deus não. Deus terminou, acabou. Então não existe mais. Mas voltando para o termo da palavra, por que o homem morre? Ou morre porque todos os animais morrem. Porque se fosse assim, os animais não morriam. A tartaruga dura 200 anos. A tartaruga gigante. Você vê que um cachorro dura de 12 a 15 anos. Um cavalo vive aí 20 anos, 22 anos, por aí mais ou menos, há muito 25 anos. A vida do cavalo se vai. Então os animais têm um tempo curto. O papagaio pode viver até 50 anos, 55, 60 anos. A águia vive 70 anos. E o homem, ele pode ter aí seus 80, 90, até 100 anos. Mas Deus diz ali no capítulo 6 que a duração da vida era 120 anos. Mas quando Deus disse isso, Noé ainda durou mais 350 anos. Que Noé tinha 600 anos quando Deus chamou Noé para fazer a arca. A arca, quando ele começou o dilúvio, tinha 600 anos. Viveu mais 350 anos. Depois veio os descendentes de Noé. 400 anos. Depois de 400 anos caiu para 210, parece que o filho de Éder, ele tinha para 410, depois o filho dele veio para 210, depois veio o pai de Abraão, 205 anos, Abraão, 175 anos, Isaac, 180 anos, Jacó, 147 anos, José, 110 anos, Josué, 110, Moisés, 120, Isaac não, isso é Ismael, 135 anos, Sara, 128 anos. Então, assim foi os anos. E vem ali no Salmo 90, versículo 10, fala que a duração de uma vida é 70 anos. Mas eu vou mais além. A duração da vida é 40 anos. O homem chegou a 40 anos,
ele já começa a descer. Ele vai subindo. Chegou 40 anos, ele chegou em cima do top. Aí ele começa a descer, vai inclinando. 50 anos, 60 anos. Aí vem os problemas vão acontecendo, ele vai descendo, descendo, descendo. A sepultura já está lá embaixo, esperando ele. Então, a vida do homem hoje é essa. É por isso que o homem morre. Não tem nada a ver com o pecado. Porque Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19. Como a alma do animal não sobe. A alma do animal não sobe, se desfaz o seu corpo na terra. Assim também o homem. A alma do homem não sobe e seu corpo se desfaz na terra, porque lá no livro de Jó, 14:10, diz que morrendo o homem, ele deixa de existir. Acabou. Então a vida do homem é essa. É por isso que o homem morre. Não tem nada a ver com o pecado, porque não existe pecado, como o homem continua morrendo. Se o pecado existia só dentro de Israel, depois o pecado acabou na cruz de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. A lei acabou. Então, se o pecado fosse a consequência da morte, então era para os homens hoje não morrer mais. Não vai morrer mais porque acabou o pecado. Então não tem nada a ver pecado com a morte. Porque a morte é determinada por Deus. Deus quem determina, Jó, capítulo 14, versículo 5, Deus determina quantos tempos vamos viver aqui nessa terra. O Espírito ele vem de Deus e ele volta para Deus. Esse corpo volta para a terra e vira terra e ponto final, acabou. Então, meu irmão, eu creio que você não tem dúvida, está esclarecido por que o homem morre. Porque o animal morre, a ave morre, o peixe morre, todo ser morre. Então o homem morre. O único que não morre e vive para sempre é o nosso Deus. Os seres celestiais que vivem no céu, aqueles vivem para sempre. Meu irmão, eu te agradeço. E a graça de Cristo permanece sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.